amigos do podcast Zé Podcast. Pois A é. gente fala, a gente fala o Zé. É mais fácil. Isso não me descredibiliza, não. Ah, é um engenheiro Zé Manuel, um advogado, jornalista. Pô, é o Zé. Você pá aí, chama o Zé, a gente vai conversar. Outro dia eu estava numa conversa, gravando aqui, com o jornalista Nilson Regalado, que é nosso amigo, cada vez mais amigo pela admiração que eu tenho por ele, repórter de um jornal que tem lá um esforço enorme de fazer um trabalho bacana na Baixada Santista, repórter do Diário do Litoral, e estuda economia, analista político, observador do agronegócio e cursa comunicação e marketing na USP, com foco em agrocomunicação. E no meio do papo ele me falou de segurança alimentar. Eu achei muito interessante. Além de tudo, o cara já plantou 7.000 árvores. Eu falo que eu plantei 2.000, o cara já plantou 7.000 árvores, reflorestou matas e ama a natureza. E no meio da conversa me falou desse tema da segurança alimentar e me indicou o Marcelo Freire de Lima, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, que é economista, tem 25 anos de experiência em economia solidária. Eu estou com a colinha eletrônica aqui, senão não ia saber muita coisa, durante os quais criou e implementou várias cooperativas em diferentes setores, como agricultura orgânica, reciclagem de resíduos, por exemplo. Se envolveu na criação de programas de microcrédito e geração de renda, incluindo o Banco Popular da Mulher na Prefeitura de Campinas. E o que é bom, a gente tem que aproveitar, divulgar e que sirva de exemplo para mais gente copiar isso. Além disso, trabalhou na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, ajudou a estruturar a Frente Parlamentar de Economia Solidária do Estado e foi responsável pela Comissão de Vítimas da Violência Institucional do Estado. Não é pouca coisa, meus amigos, então vou falar. Oi, bom estar com vocês e o papo de meia hora vai rolar e vai ser muito agradável. Nilson, bem-vindo. Muito obrigado pela sugestão da pauta. Prazer estar com você, Nilson. Olá, muito boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pelo convite. É uma honra conversar com os amigos que nos acompanham, com o Marcelo Freire. Enfim, estamos à disposição. Opa. Perfeito. Eu agradeço. Oi, Marcelo. É sempre uma oportunidade de estar aqui trocando ideia, né? E eu brinco e costumo dizer que uma simples conversa dessa nunca termina simples, né? Porque, no mínimo, a gente levanta tantas pautas, tantos problemas, relembra, reativa. É o óleo que faz a máquina funcionar. São essas conversas pequenas que a gente tem. Sem esse óleo, a coisa não funciona. E os insights que vão aparecendo, né, Marcelo? Bom, mas essa coisa, exato. esse cara aqui está em Santos de novo, teve um tempo fora de Santos, né, que é o Regalado, agora está de volta lá, que é uma boa, que a gente conversa, está mais perto. E como é que é essa coisa da segurança alimentar? O Brasil está passando fome de novo. O Brasil passa fome de novo. A gente tinha erradicado a fome, né? Eu me lembro do Betinho, até falei com ele outro dia, Regalado, aquela pessoa que foi para a FAO, inclusive, que era um economista, careca, tento lembrar o nome dele daqui a pouco. Graziano. Tive uma grande aproximação com o Graziano, gostava muito de conversar com ele, ele foi para a ONU, e não sei se ele voltou para o Brasil, não sei se ele está hoje aqui no Brasil de novo. Voltou para o Brasil. Me passou coisas interessantes. O que é, vamos começar assim, o que é segurança alimentar que nós não temos, Marcelo? Na verdade, como você disse bem no início, tudo se conecta. A gente trocou uma lógica de planejamento, a gente trocou uma lógica de pensar o viver por uma lógica do imediatismo, né? Não é à toa que a gente tem essa história de Estado mínimo, de privatização, de deixa o mercado rolar, que as coisas naturalmente vão acontecer. A mesma coisa aconteceu com a alimentação. Então, hoje a gente pode dizer que até o rico come mal, né? Ele não se alimenta, ele enche o bucho, né? Então, a lógica
de comer com racionalidade, de suprir alguma coisa, que os nossos avós tinham, né? Faz isso porque é bom para os ossos, que é bom para o sangue, né? Não era bem isso, academicamente falando, mas no fundo era esse tipo de coisa. A gente perdeu, né? A gente come rápido, a gente come mal, a gente come muito para compensar a falta de coisa, e como as coisas não têm sabor, porque a gente não tem mais sabor, a gente se entope de sal, a gente se entope de emulsificantes, de colorantes, assim vai, né? E se isso acontece com o rico, o que acontece com o pobre? É ainda pior, é ainda pior, né? Então, hoje, o reaproveitamento de alimentos que a nossa mãe fazia, que a nossa avó fazia, que a economia doméstica cuidava, ele não existe mais, né? A gente está acostumado a jogar fora tudo, né? A perder as coisas, e isso é geral. Então, hoje a gente está passando por um problema de empobrecimento, mesmo entre as classes médias e classes altas, tá? E isso tem afetado questões como ossatura, né? A ossatura das crianças hoje, embora elas sejam maiores do que nós, porque elas têm uma dieta de cereal maior, então elas têm uma média de altura de 15 centímetros maior do que nós temos, os ossos hoje, eles são mais frágeis, mais porosos e mais quebradiços, tá? A ortopedia infantil nunca foi tão acionada. Isso porque, e não estou falando de ouvir falar, estou falando porque eu conheço gente da ACD, né, e eles me falam isso, nunca foi tão acionada. O que significa isso? Absorção de cálcio diminuída. Mas eles comem mais. Sim, eles comem mais, mas eles perderam aqueles nutrientes que absorvem o cálcio e mantêm o cálcio no organismo. Não adianta absorver e perder. Eu preciso de algumas coisas que façam que ele permaneça no organismo. A gente perdeu isso. Muito bem, Marcelo. Agora, eu quero voltar para o Regalado. O Regalado me chamou a atenção outro dia dessa questão da comunicação. Comunicação é uma parte importante. Não basta só a comunicação, é preciso ter comunicação e comprometimento, né? A gente falava há pouco com ciclovia, a mesma coisa. Se não houver comprometimento, funciona pouco. Mas a informação é muito importante. Conhecimento. O que você falou aí, a gente fala muito que a população mais pobre está passando fome. Isso é grave. Voltou o Brasil para o mapa da fome do mundo, que é uma vergonha para todos nós. Mas você está falando também as classes mais abastecidas, digamos assim, mais recurso financeiro, também estão se empobrecendo no tratamento, digamos, na alimentação do dia a dia, porque isso está sendo feito de forma equivocada. Ô Zé, desculpe, Marcelo, mas eu quero aqui, eu gosto muito de trabalhar com números, né? Uhum. Para ilustrar bem essa nossa conversa, eu trago aqui matéria que foi publicada ontem no Diário do Litoral, na Gazeta de São Paulo também, né? Em outros veículos de comunicação do país, mas sobre os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios, né? A PNAD contínua, foram divulgados ontem, portanto, são dados absolutamente fresquinhos, recentes, né? E a PNAD contínua foi feita pela primeira vez em 2013, e, naquela ocasião, né, a segurança alimentar, né, era garantida a 74,4% dos lares brasileiros. Observem o seguinte: 77,4% dos lares brasileiros em 2013 viviam uma situação de segurança alimentar, ou seja, todos os nutrientes eram providos a todos os membros destas famílias num montante necessário à boa nutrição, à boa alimentação destas famílias. Repito, 77,4% dos lares brasileiros viviam segurança alimentar em 2013.
Pois bem, em 2017 e 2018, essa média caiu para 63,3%, ou seja, de 77,4%, em 2013, 5 anos depois, esse índice caiu para 63,3%, ou seja, uma redução aí de 14 pontos percentuais em apenas 4 anos, na questão da segurança alimentar. Os dados mais atuais, mais atualizados, referentes ao último trimestre de 2023, mostram uma ligeira recuperação nesse índice de segurança alimentar. Segundo a PNAD contínua, pesquisa esta realizada pelo IBGE, no final de 2023, 72,4% dos lares brasileiros viviam numa condição de segurança alimentar. Ou seja, 2013, o ápice, com 77% dos lares, 77,4% dos lares, com segurança alimentar. A ruptura, por conta de crises, por conta de N fatores, em 2017, 2018, 63% dos lares. No final de 2023, esse número volta a subir e chega a 72,4%. Então, me parece que são políticas públicas, são escolhas de governo que ajudam a garantir a segurança alimentar às famílias brasileiras. Ainda assim, nós temos aí 7 milhões de lares brasileiros que vivem em situação de insegurança alimentar grave ou moderada. Isso pressupõe aí um universo de 20,6 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Vamos deixar aí os termos mais bonitos, mais polidos, com mais verniz, e vamos dar nome aos bois. 20,6 milhões de brasileiros passaram o Natal de 2023 com fome. Isso é um absurdo para um país que é o maior produtor de soja do mundo, maior produtor de milho do mundo, maior produtor de maior exportador de carnes do mundo. Desculpe, corrigindo, maior exportador de soja do mundo, maior exportador de milho do mundo, maior exportador de carnes do mundo, maior exportador de suco de laranja do mundo. Então, não é possível que o celeiro do mundo, é o Brasil, que alimenta que manda seus produtos agropecuários para mais de 100 nações do planeta, ainda conviva com quase 10% dos seus filhos passando fome, diariamente. Então, alguma coisa precisa ser feita e urgentemente. Agora, veja o que você falou, Regalado, mais de 20 milhões de brasileiros passando fome, mais de 20 milhões de brasileiros passando fome. Aí eu volto para o economista Marcelo Freire, que esteve envolvido na criação de programas de microcrédito, geração de renda, economia popular. Está tudo conectado. A gente começou falando de conexão, né? Está tudo conectado. Que solução que a gente pode dar? Melhorou, né? Você está apresentando o número para 2023, saiu de 63% em 2018 para 72,4%, quer dizer, ou seja, está melhorando, mas isso é muito lento, né? A velocidade ainda é aquém, né? Precisa acelerar mais, precisa mudar isso. De que forma a gente faz isso? Eu pergunto para um economista que tem 25 anos de experiência em economia solidária. Economia solidária é um sonho de romântico ou dá para ter escala nisso, Marcelo? Na verdade, eu começo brincando com um pedaço do Lewis Carroll. Olha que interessante. Tem um dado momento que a Alice vê uma série de seres mitológicos dançando e ela não entende que está todo mundo dançando em círculo, por que aquilo está acontecendo. E um desses seres se vira para ela e fala o seguinte: nós precisamos correr para ficarmos no mesmo lugar. Então, aquela doideira aparente que o Lewis Carroll traz é exatamente a realidade que a gente vive. O que a gente vive hoje, né? O Nilson acabou de mostrar para a gente que depois de uma queda acentuada, a gente volta. E a gente volta relativamente rápido, mas volta quase ao mesmo lugar. Ou seja, a gente teve que correr muito
para voltar a uma coisa de década passada. O que isso significa, na verdade? E como foi relativamente rápido, nesse início de governo Lula, você recuperar essas coisas? E aí você fala, bom, mas qual é a mágica disso? Manipulação dos dados? Não. A mágica, nesse caso, se tratam de dois nomezinhos. Conab, tá? E a merenda escolar, gente. A merenda escolar. O que o Dória fez com a merenda escolar foi uma coisa de criminoso. Ele deveria estar atrás das grades. Por quê? Porque ele permitiu que até xizitos pudessem ser dados nas escolas. E o que ele diz? Ele diz que o Estado, o mercado, deve aprender como fazer esse fornecimento. E se a gente tiver uma tutela nutricional, o coitado do setor privado não vai aprender. E foi exatamente esse crime que ele fez. Então, ele desativou o CREM, e eu convido vocês a dar uma boa googleada depois, é um centro de referência em educação nutricional, que ditava para o governo do Estado de São Paulo o que as escolas deveriam fornecer minimamente que fosse nutricional. Agora, veja só. Não. Vamos acabar com essa tutela e o mercado privado vai aprender. Não, ele não vai aprender. A Conab fazia o abastecimento e o equilíbrio do abastecimento das famílias. Por isso elas podiam ter um Natal decente. Acabou a Conab. Ela voltou com uma canetada. Diga lá. Não, eu te falo exatamente, Marcelo e Regalado. Essa discussão que passa por uma questão de pensar no Estado mínimo, que é uma balela, uma idiotice completa. Não tem que ter Estado mínimo, tem que ter um Estado necessário, capaz de organizar isso aqui. Não é uma economia socialista exageradamente organizada, Não. planejada, não. Mas é um modelo diferente desse. E esse modelo que está aí, ou que estava antes, o governo retomou agora, o razoável. Mas vai demorar um bom tempo e vai precisar correr muito, como vocês disseram, para recuperar o tempo perdido. Enquanto isso, a população está passando fome. Essa de fechar o centro de referência de educação nutricional é para levar para a cadeia mesmo com a algema, deixar trancafiado, você não tem dúvida. A sociedade não entendeu a gravidade disso naquela época. Saiu num jornal, houve matéria de jornal, manchetada, mas a gravidade disso, do ponto de vista de gerações, que você está provocando uma geração de crianças que tiveram uma nutrição absolutamente irresponsável. Agora, eu volto a centrar na questão da necessidade de correr para ficar no mesmo lugar. Você citou o episódio da Alice, eu pergunto a você, o que fazer para a gente correr? É possível? É viável isso? Pergunto para os dois. Regalado, depois Marcelo. Pois não, é claro que é possível. Como a gente apresentou aqui os números, quer dizer, o Brasil é o celeiro do mundo, envia alimentos para mais de 100 nações do planeta. Nós produzimos o suficiente para alimentar o nosso povo. Basta recuperar os estoques reguladores que o governo, uma política pública criada há um século e que funcionou muito bem durante 90 anos, até que surgiram esses governos que pregam o Estado mínimo e que, afirmando essa falácia, reforçando essa falácia de que o mercado é capaz de regular tudo sozinho. Não, não é. Se o dólar sobe, o produtor de milhos, vai exportar em dólar o milho que vai faltar aqui dentro do nosso país. Se o dólar sobe, o produtor de carnes, vai exportar a carne, ao invés de abastecer o mercado interno, porque ele vai ganhar mais vendendo em dólar. Então, o mercado não pode regular não pode regular sozinho questões de segurança institucional. E a fome é uma questão de segurança institucional. Nós precisamos ter em mente que os estoques reguladores do governo, que mantinham a Conab, a Cobal, que mantinham estoques de feijão, de arroz, de milho, para que nos momentos de crise, de uma eventual quebra de safra,
de um eventual aumento nos preços dos alimentos, esses estoques reguladores eram colocados no mercado para tornar os preços viáveis para a massa de brasileiros com menor renda. Então, essa política pública de 90 anos foi destruída, já no governo Temer, e de lá para cá não houve uma recuperação dessa política pública, que é fundamental para o país. E tem símbolos disso. Eu me lembro, numa época no Guarujá, nós tínhamos a entrada da cidade, a Cobal. Hoje virou a própria prefeitura. Imagina que deformação completa. Mas, Marcelo, o que fazer, então, para acelerar? Então, você fez uma pergunta que eu queria dar um gancho, né, da economia social. Ao mesmo tempo que esse mercado diz que a regulação deve deixar de existir, ele pede a regulação para manter o dólar interessante para ele. Olha que cinismo, que hipocrisia, né? Nunca se lucrou tanto o agrobusiness simplesmente com a desvalorização monetária que a gente tinha. O Paulo Guedes dizia, se eu for muito idiota, o dólar chega a 5. Então ele era um total idiota, porque o dólar quase chegou a 6. E isso era vantajoso para o exportador. Mas a comida que deveria ficar aqui, ela foi embora, né? Então, muita gente ganhou em pouco tempo, em 3 anos, muito dinheiro. Mas foi para a riqueza de 20, 30 mil pessoas que se empobreceu 200 milhões. E se empobreceu do ponto de vista da alimentação. Mas aí a gente chega na questão da economia circular, da economia solidária. Todas elas, na verdade, estão embaixo de uma matriz, de uma coisa maior chamada economia social. E o que é economia social? A gente vai ter que pegar aqui um pouco a ideia que venderam para a gente de economia e desmontar. Quando a gente fala de economia, a gente pensa em dinheiro e a gente pensa em principalmente aquela noção de que economia é a gestão de bens raros, das coisas que estão faltando. Não, não é. Eu gosto de retomar a origem das palavras, porque na origem tem o sentido que a gente perde, né? E o que é economia? Se a gente olhar a economia, vem de oikos e gnomos, né? A norma. Então você vê que existe uma estranha semelhança com a ecologia, que é oikos, a casa, e logos. Ora, logos no grego é como se fosse o irmão maior de gnomos, da norma, da regra. Então, o que é economia? Economia é a ecologia de um ser vivo e peculiar, o ser humano. É um estudo de caso, a gente poderia dizer, de um ser vivo, o ser humano. E o que faz a ecologia? Ela vai estudar como os seres vivos fazem para se manterem vivos, para não serem predados pelos demais, ou melhorar a sua situação. Então, a economia tem a ver, na verdade, com a relação entre homem e mulher, adulto, criança, etnias. É isso que tem a ver com economia. Economia trata de como eu faço para manter ou melhorar a minha situação. E isso em todas as escalas. Local, seja no Guarujá, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, seja no universo, né? E o que faz a economia social que as pessoas veem, mas não veem porque a gente sofre do mito do mercado? Ela cuida dessa parte. Então, pouca gente sabe. Mas o sistema financeiro internacional, ele é dividido entre os bancos que a gente conhece, os bancos privados que a gente conhece, né? Os bancos estatais, que têm uma função social, um banco de desenvolvimento, um banco de apoio, tá? E eles têm um setor público, mas quando eu falo público aqui, não se trata de público estatal, que é imenso e que a gente não tem isso aqui no Brasil. Então, a gente não tem essa noção, que são os bancos cooperativos. Tá? Se você pegar um país como a França, como a Alemanha, 65% do sistema financeiro deles são bancos cooperativos. Tá? Mas os Estados Unidos, porque o nosso macaco de auditório liberal gosta de repetir os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é diferente, é 48%. Se a crise de 2008 tivesse pego os bancos rurais americanos, todos eles cooperativa, os Estados Unidos não teria simplesmente uma crise de bolha financeira e imobiliária, ele teria uma crise de abastecimento, e aí o governo teria caído. Eu gostei da expressão que você utilizou, Marcelo, viu, Relato, do macaco de auditório dessa ideia liberal. Você fala, não, a gente vai fazer, deixa que o mercado regula. Eu me lembrei aqui de uma coisa que conecta, eu volto à conexão,
com a minha área de ferrovias. O Brasil quer fazer ferrovia só para exportar soja, milho, minério de ferro, através dos portos, especialmente Porto de Santos, etc. E não quer fazer ferrovia para levar o que a gente produz para os mercados de consumo. E não quer transportar pessoas. Tem uma enorme dificuldade em que, não, nós não podemos... E o mundo inteiro transporta pessoas, e a gente diz que não é possível, porque onde tem carga não pode ter pessoa, porque a gente protege a pessoa da carga. Olha quanta boba! E são os macacos de auditório. Gostei, vou usar isso. Macaco de auditório. Porque são absolutamente imbecis. Porque o argumento é fraco, é vazio. Não é um argumento. Não chega argumento, a ser um argumento. Vazio. A palavra ou a palavreado apresentado é totalmente inútil, né? Absolutamente inútil. Com todo o respeito a quem pense diferente da gente, mas é uma loucura. José, me permita, faz favor. Seguindo essa linha e alinhavando aquilo que o Marcelo falou em relação ao CREM, ontem, manifestação de um macaco, perfeito macaco de auditório do mercado, é o vereador Carlos Bolsonaro, que pretende proibir, ele quer, enquanto vereador, quer proibir o fornecimento de alimentos saudáveis, de alimentos sem agrotóxicos, de alimentos vindos da agricultura familiar, na sua essência, na merenda escolar do Rio de Janeiro. Quer dizer, sob a justificativa de que a alimentação vegetariana ou vegana é coisa de esquerdista. Esse é o argumento dele, para proibir, ou tentar, pelo menos, proibir, ou se manifestando na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro contra os alimentos vegetais sem agrotóxicos, contra a substituição, a eventual substituição, ainda que uma vez, 2, 3 vezes por semana, dos alimentos de origem animal, por alimentos, por proteínas vegetais mais saudáveis e mais bacanas para o meio ambiente. Então, é aquela coisa, a dieta vegetariana ou a dieta sem proteínas animais é coisa de esquerdista. Aí, joga essa conversa, essa palhaçada, essa patifaria ideológica, apostando nessa coisa, nessa polarização babaca de direita e esquerda, e colocando em risco a saúde das crianças, ao privilegiar alimentos ultraprocessados na merenda escolar. Cancerígenos, na maioria das vezes. Cancerígenos, e que são produzidos, na sua essência, pelo grande capital. O grande capital, às vezes, nem brasileiro, multinacional. Então, tanta estupidez que a gente ouve, inclusive nesta questão crucial da alimentação humana. Claro. É o macaco de auditório do mercado. Ele está defendendo interesses de empresários, de grandes empresários, que querem continuar provocando, fornecendo para a merenda escolar produtos de baixa qualidade que lá adiante vão provocar hipertensão arterial, problemas cardíacos nessas crianças e tudo mais, favorecendo inclusive a indústria do futuro. O que é impressionante é que hoje, desculpa cortar, Nilson, mas pegando essa... é que os fatos, por mais duros que sejam e fáceis de serem constatados, eles são negados. Antigamente você fala, não, mas eu tenho uma divergência ideológica. Não. Tem fatos que são tão brutais que eles calam qualquer tipo de narrativa. Então, por exemplo, todos vocês ouviram, dado momento, a história de que, por exemplo, se você imprimir dinheiro, você gera inflação. Isso virou uma coisa que os nossos macacos de auditório se repetem a todo momento. Vira grande verdade, a gente não pode ter barreiras para os controles dos gastos públicos, coisa e tal. Então, assim, eu peço a vocês que lembrem, em 2008, o que aconteceu nos Estados Unidos. Em 2008, o governo Bush saindo, com o aval do novo presidente, que era o Obama, imprimiu nada mais, nada menos do que 1,4 trilhão de dólares. E o que é isso, só para vocês terem uma noção de valores? Isso daria para comprar a América, as três Américas, exceto os Estados Unidos, inteiras, se elas tivessem à venda,
pelo PIB delas. 1,5 vezes. Olha, são dados indiscutíveis. Isso que você falou, Marcelo? Agora, olha que interessante. Vamos acompanhar pelo Banco Central americano, nada mais, né, certo do que o Banco Central americano, o que aconteceu com a inflação americana durante um ano. Não só não houve hiperinflação, que é o que seria esperado, como nós tivemos, nos meses subsequentes à emissão de dinheiro, deflação. Então, cadê o manual de jornalismo econômico que tanto faz sucesso aqui no Brasil? Cadê a Miriam Leitão? Cadê o William Wack? Se essa lógica existisse, os fatos não teriam, de uma forma tão gritante, desmentido. 1,4 trilhão daria para ter uma hiperinflação do tipo alemã na véspera da Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, nós tivemos deflação. Como é que é isso? Porque o seu manual não funciona, porque a economia nunca foi uma gangorra, um sobe e outro desce. Não. Sobe e desce quem eu quiser que suba ou desça. Eu, Estado, conivente com as grandes corporações. Ponto. Agora, Marcelo e Regalado, veja, eu gostei muito, primeiro que o Regalado trouxe a pesquisa nacional de amostra de domicílios, que traz dados concretos. Você vem e pega o significado da palavra economia. As pessoas acabam se perdendo porque embarcam em histórias a ponto da gente falar do macaquinho de auditório. Aliás, quero fazer uma defesa do macaco, viu? O macaco não tem culpa nenhuma. Afinal de contas, é uma figura que está na floresta, a gente tem que, né? Tem o macaquinho, tem o mico-leão dourado, enfim. Mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: esses bancos cooperativos, você tem uma mídia que fecha os olhos para isso, divulga bancão, como se o bancão fosse um espetáculo e ele resolvesse tudo, e o que nós temos é cheque especial caríssimo, cartão de crédito caríssimo. Você vai lá no Banco do Brasil, mesmo Banco do Brasil, para pedir alguma coisa, é complexo, é dificílimo. Eu pergunto, como romper essas barreiras? Como que a gente pode fazer? Eu estou no PSOL, hoje em dia eu não misturo os assuntos, mas eu aqui vou dizer, estou com muito orgulho de estar no PSOL. PSOL, uma das primeiras coisas que o PSOL fez foi me convidar para uma reunião que aconteceu numa rua aberta lá em Santos, que havia economia solidária e o pessoal produzindo hortaliças, etc., e trazendo ali para que nós tivéssemos uma clara demonstração de como é que isso funciona. Mas eu senti que há muita fragilidade do ponto de vista de escala. E como é que isso pode ser multiplicado? A gente conseguir levar crédito para essa gente que produz bem um alimento que não tem agrotóxico, como você lembrou, Regalado, um alimento saudável, enfim. O que falta? Pergunto para o economista Marcelo, depois para o Regalado. O que falta para a gente dar Olha, Zé, eu vou tentar recuperar um pouco o porquê que a gente teve um cooperativismo de crédito. Tá? Que acho que isso pode ajudar a gente. Tem, perfeito, como a gente disse, tudo amarrado, né? O nosso sistema de agricultura. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma massa de imigrantes que vieram ao Brasil fugidos da fome na Europa, né? E aqui eles trouxeram algumas coisas. Em geral, eles eram pequenos agricultores e eles eram o que a gente chama de operário rural, né? E muitas vezes, para eles conseguirem a semente para o plantio, eles tinham que pegar um empréstimo, um capital de giro, e quem fazia isso era o Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil, ele era a autoridade final local sobre isso. Muitas vezes o gerente do Banco do Brasil era mais importante que o prefeito da cidade, né? Só que, infelizmente, a gente tinha, como sempre teve, um racismo que era meio dissimulado, às vezes nem tanto, né? E muitos gerentes negaram esse crédito a agricultores italianos ou alemães. E alemães aqui, na verdade, eles não eram alemães, eles eram poloneses, eles eram tudo que era identificado como germânico, até eslavo entrou na roda.
E o que essas comunidades fizeram? Elas recuperaram o instrumento que elas conheciam nos seus países de origem. Então, no caso dos italianos, eles criaram uma coisa que se chamava Caixa Lusati. Tá? E no caso dos germânicos, uma coisa que chamava Caixa Raiffeisen, que nada mais era do que uma grande poupança que fornecia esse crédito no momento devido para você fazer a compra de forma unificada, porque caía o preço. Comprei em grande quantidade, caiu o preço. É um princípio das primeiras cooperativas de compra, né, que foi onde nasceu isso, a ideia em 1848. Você compra em quantidade e distribui, né, a um preço mais barato. Eles fizeram isso com semente. Essas caixas Raiffeisen se juntaram pelo convívio dos colonos, né, com as caixas Lusati. E aí houve uma pitada de elemento nacional. Tá? E isso acabou se tornando uma coisa conhecida lá fora, chamado Sistema de Crédito Cooperativo Brasileiro. Quando eu fui estudar isso lá fora, todo mundo me perguntava, nossa, então você conhece esse sistema? E eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu voltei ao Brasil, eu fui procurar e também não conhecia. O sistema de crédito brasileiro é a junção dessas duas caixas e mais um elemento nacional que criou um sistema fácil e ágil para agir onde os bancos públicos não agiam. Então, as cooperativas de crédito no Brasil, elas nasceram pequenas para fornecer a quem estava fora do sistema bancário. E eles constituíram seu próprio sistema bancário. A comunidade japonesa já pensou diferente. A comunidade japonesa aqui no estado de São Paulo comprou um banco decadente e criou, e chamou esse banco de América do Sul. Então, se vocês devem se lembrar do famoso Banco América do Sul, que todo mundo era japonês. Tá? Esse banco nasceu para financiar as cooperativas, inclusive a Cooperativa Agrícola de Cotia, que foi a maior cooperativa que nós tivemos no Brasil. Então, cada comunidade tentou fazer isso. Por quê? Porque esse elemento que vocês rapidamente identificou como precariedade é o lastro do capital que falta. E esse lastro é através da cooperativa de crédito. O maior crime que o regime militar fez foi quebrar o cooperativismo brasileiro e fazer com que as cooperativas de crédito se tornassem uma coisa pária. Hoje nós somos 2,5%. Chegamos agora a 12%, apesar da Febraban. Nós crescemos em 6 anos 12%. Por quê? Porque se as commodities tinham apoio do governo central e do BNDES, o pequeno agricultor e a agricultura familiar precisava de apoio. E de onde veio o apoio? Das cooperativas de crédito. Se você me permite, hein, Zé? Claro. Se você me permite, muito, muito feliz, muito alegre com todos esses dados que o Marcelo Freire traz para nós. Eu quero fazer aí o contraponto mostrando o lado B, digamos assim, das cooperativas de produtores no Brasil. Eu estou saindo aí da questão financeira e partindo para a área da produção. Hoje, a maior exportadora de café do mundo é uma cooperativa do sul de Minas, a Cochupé, né? É uma cooperativa de produtores de café. Repito, a maior exportadora de café do planeta. Agora, por outro lado, o Marcelo citou a Cooperativa Agrícola de Cotia, que não existe mais, salvo engano. Nós tínhamos aqui no Guarujá a Nipo Brasileira, a Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira, que tinha barcos pescando até lá na Argentina e desembarcando aqui no pier, ali no Santa Rosa, ali ao lado da balsa, enfim, Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira também, salvo engano, também não existe mais. E temos o outro caso emblemático, que foi o caso de trabalhadores escravizados na colheita e na manipulação de vinhos lá no Rio Grande do Sul. Tinha uma cooperativa envolvida, uma cooperativa de trabalhadores, de produtores envolvida, nestes casos de escravidão moderna. Então, isso, meus caros, são alguns exemplos. É claro que as cooperativas de produtores no interior de Santa Catarina são fantásticas e produzem a maior parte das aves consumidas no Brasil, frango, peru e afins.
né? Lácteos e tudo mais. O Marcelo Freire pode falar com muito mais propriedade nesse aspecto, mas eu estou trazendo só, ilustrando, né, a penetração dessas cooperativas de produtores no meio rural brasileiro, né? Que elas desempenham um papel fantástico, muito importante para a segurança alimentar e para a distribuição de renda no campo. Como vocês estão vendo, meus amigos do podcast, o assunto é fantasticamente importante e cheio de nuances, são fundamentais para compreender não só a árvore, mas a floresta que envolve tudo isso. Nós vamos voltar a conversar sobre isso, mas eu montei esse podcast para ficar só 30 minutos, para chegar no final, Marcelo, e regalado, alguém falar, porra, mas estava tão bom, quero mais, quero mais. A gente quer provocar isso, porque o assunto realmente é muito amplo, não se esgota uma conversa de 30 minutos. Vocês citaram aí, você citou, regalado, a cooperativa Nipo Brasileira no Guarujá, tanto serviço prestou, tudo isso foi abandonado. Marcelo, você citou dados importantíssimos. Eu quero agradecer muito a presença do repórter do Diário do Litoral, estudioso de economia, analista político, observador do agronegócio, está fazendo marketing na USP, está atualmente fazendo marketing na USP, né, Nilson? E quero agradecer... Agrocomunicação. Agrocomunicação. E o economista Marcelo Freire de Lima, que tem 25 anos de experiência em economia solidária, implementou cooperativas em diversos setores. Tem um papo que a gente não levou aqui, que é o Banco da Mulher. E nós vamos fazer isso aqui, vou pedir para a gente anotar, vamos ver quando é que ele pode, que também tem uma agenda difícil, vamos conversar sobre Banco Popular da Mulher. Tem muita dona de casa, muita gente boa que precisa ter essa informação para a gente criar política pública e pressionar os poderes públicos. Marcelo, vou começar com você. Muito obrigado pela generosidade da sua presença com a gente. Nos ajudou muito, nos ajuda a parar para pensar uma série de coisas, conceituou com clareza tudo isso, mas fica para mais um novo tempo, um novo momento, essa tua sabedoria que nos acrescenta muito aqui, Marcelo. Muito obrigado a você. Opa, obrigado, pessoal. Valeu. E sempre à disposição aí para estar contribuindo com vocês, pegando e trocando ideias. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo. Um abração para você. Nilson Regalado, meu amigo jornalista que trouxe a pauta. Muito obrigado, meu querido. Um abraço. Muito obrigado pela gentileza. Só que segurança alimentar também passa pelo servidor público federal, através do Vigiagro, Vigilância Agropecuária, que impede a entrada de pragas neste país, pragas que dizimariam as lavouras do Brasil, ampliando o cenário de fome no Brasil. Então, Vigilância Agropecuária do Brasil, nas fronteiras, nos portos, presta um serviço fantástico, servidores públicos federais a serviço da segurança alimentar no Brasil. E você me lembrou, eu vou dar um encerramento aqui, lembrando que o engenheiro agrônomo tem um papel importantíssimo nisso que você falou. Um abraço aos meus colegas engenheiros. Eu não sou da área da agronomia, sou da área civil, né, mecânica, produção, mas tenho grandes amigos da área da agronomia. Um abraço a vocês dois. Muito obrigado. O podcast volta com mais informações como essas. São qualificadas, importantes para você parar e pensar. Um abraço a todos.